Portanto, isso pode estar recolhido num canto qualquer, num armário de sacristia, qualquer coisa assim. São coisas pequenas. Quer dizer, eu imagino que tenho aqui um cabo, um microfone, Sim, até ao... Sim, este equipamento, por acaso, nesta igreja está aqui do lado, é um armário pequeno. Tem um botão que regula o som. O quê? O ambão tem um botão que regula o som. Sim, isso tem. Às vezes tem essas coisas, mas não é som geral. Sim. Muitas vezes faz um regulador, um ponto de regulação, mas normalmente isso não está junto ao equipamento. Portanto, não tem que ter um equipamento operável. Por acaso esta igreja tem lá uma mesa, enfim. Portanto, as distâncias a que está esse equipamento e, portanto, os cabos são desprezáveis, passam-se à velocidade da eletricidade e, portanto, não contam, não interferem na velocidade do som, é isso? Não. Se me disser que está a 1 km é complicado. Claro. É complicado, não é? Eu na Expo as consolas estavam a 1 km da central e funcionavam, não é? As das portas de entrada. Até 1 km se faz, mas não é. Já se está a usar a fibra óptica para isso? É um mercado. Está, às vezes utiliza-se, mas não é. Não tem ganhos. Não tem ganho. Não, hoje em dia o que se está a usar muito já é sinal digital. E portanto depois vai sobre uma rede Ethernet que pode ter ou não fibra óptica. Hoje em dia faz-se muito já. Já é divulgado utilizar sinais digitais. Esta é uma igreja em Ceia, por acaso me deu algum gozo. O projeto de gestão acústica tínhamos dito que bastaria porem 2 alto-falantes aqui sim, junto ao teto. Portanto, isto é uma nave central mais elevada e tinham posto só 2 cabos para aqui. E então, quando contactaram, estavam em pânico porque toda a gente dizia que vinham pôr alto-falantes à volta da igreja, não tinham cabos passados, estavam um bocado em pânico. E o projeto de gestão acústica que salvei ao G. Santos Lopes, sei lá, falei comigo para ver como é que isto faz, porque isto pode-se fazer com os alto-falantes. E de facto, espetámos ali 2 alto-falantes e isto funcionou muito bem. Depois de ter feito o estudo. Esta igreja é uma igreja bastante bem controlada em termos, digamos, de reverberação. Está bastante bem feita. E que só com 2 alto-falantes a cobrirem esta zona, porque estes são alto-falantes que têm, enfim, uma característica de projeção que corrige de forma a projetar como se fosse sobre um retângulo. A sua projeção dá, digamos, implanta um retângulo e consegue cobrir bastante bem. Isto foi um estudo acústico feito para ela e mostra aqui uma coisa que é importante. É quando se faz qualquer estudo acústico, é muito importante ver qual é o nível que está na zona da audiência, qual é o nível do altar, do ambão, a queda da presença e do coro. E aqui vê-se claramente que temos muito menos nível nestas zonas, o que quer dizer que nós temos ganhos de feedback. Porque o som do alto-falante está a chegar muito, muito fraco àquelas zonas. Certo? Isso significa que se consegue ter muito bom ganho sem ter problemas, porque os alto-falantes estão avançados, uma posição estratégica, vai muito pouca energia para trás, temos muito pouco som a incidir sobre o altar, sobre o ambão e sobre o corpo, para poder captar o corpo também em condições. O reverso da medalha disto, e que é um reverso, isto é digamos, os níveis de inteligibilidade, vou falar de 0,6 em geral, que é bastante bom. O reverso da medalha disto é que o que acontece quando está aqui a ser feita uma leitura e o sacerdote está cá sentado atrás. Não percebe nada. Portanto, é muito importante, uma igreja bem feita, pensar na munição. E a munição é por alto-falantes estrategicamente colocados. Neste caso, foi no próprio altar. O altar era uma pedra com 2 blocos de cimento, depois foi tudo forrado a madeira. E aqui, num destes topos, colocámos um alto-falante embutido na madeira. Este alto-falante não funciona com o som do altar, funciona com o som do ambão, só. Porque serve para quando o sacerdote está lá atrás, conseguir ouvir em condições de leituras. Então era assim o que está a ser feito. Porque ele tem boa escuta e ele vai. De outra maneira, ele não tinha. Outro problema desta igreja, muito complicado, era esta parede de trás. É a pior forma que se possa imaginar, não é? E potencialmente era uma fonte de problemas.
eles tiveram o bom gosto de arranjar uma solução brilhante em termos de avivamento. Aqui vê-se relativamente mal a coluna, está aqui metida, não digo que seja uma coisa muito bonita, mas funciona muito bem. E o que eles fizeram aqui sim. Mas quer dizer, voltemos lá atrás para recuperar a pergunta que a Helena tinha feito no princípio. Não é? Aquela forma convexa está atrás do emissor de som, não é? Porque é que... Qual é o problema? Portanto, teoricamente, as radiações acústicas que vão para trás seriam focadas e projetadas sobre a Assembleia. Sobre a Assembleia ou sobre qualquer microfone, eventualmente. E o meu ganho antes de feedback ia todo embora. Eu tinha o que eu via, o que nós estávamos a ver ali era a projeção direta do alto-falante sobre o altar. Mas eu tenho reflexões em vários sítios que vão bater nesta parede de trás do altar. Se eu tivesse aquela forma, eu tinha fortes probabilidades de ter zonas onde tinha focos. Se isso acontecesse numa zona onde tivesse um microfone, era gravíssimo. Eu nunca mais conseguia ter ganho. Porque este tipo de efeitos pode aumentar a energia 10, 15, 20 dB. Que é muito mais do que a acumulação que eu tenho no som traseiro. Quer dizer, nós estamos a dizer, nós estamos a emitir menos energia para trás. É uma determinada frequência. Mas baixa frequência estamos a emitir de alguma. Certo? É tal questão. Isto é válido para uma gama de frequências, mas as frequências mais baixas é que os alto-falantes já projetam muito som também para trás. Portanto, eu tenho algum. Eu não estou a não projetar para trás, estou a projetar mais baixo. Eu tenho que conseguir, na zona dos microfones, cerca de 6 dB, ou seja, metade da intensidade, em relação à zona de público, se quiser ter uma boa margem antes de feedback. E de preferência 10. Uma igreja é bom conseguir 10. É que esse tipo de condicionante, de algum modo, faz com que o pensamento sobre a acústica altere a forma tradicional de desenhar os presbitérios que tradicionalmente eram em concha, não é? Quer dizer, eram em ápice. Porque era a forma de agarrar o som natural acústico e projetá-lo sobre a sala. Quando não havia eletroacústica era a melhor maneira. Exatamente. Mas nós estamos no século XXI. Eu sei. E a realidade é diferente. Mas a tradição também não morre, não é? Não. Mas repare. E o que eles fizeram aqui foi brilhante, na minha opinião. Conseguiram a dissipação do som com essa forma. Isto faz difusão de som. Com isto não acontece nada. Com isto, estes elementos todos, independentemente, digamos, de ser uma solução engraçada, e tanto quanto sei foi um concurso que fizeram as faculdades de arquitetura, que submeteram várias propostas de tratamento disto, e veio esta solução muito engraçada. Mas isto, sob o ponto de vista acústico, resulta de uma forma brilhante. Tem embutido aqui os cadeirões e, simultaneamente, toda esta desconstrução daquela superfície lisa acaba de eliminar com qualquer efeito de reflexão focalizada. Se fosse convexa, não, porque aí não focaliza, o problema é focalizar. a concha acústica funciona convexa. A concha acústica é uma coisa diferente, é feita para agarrar o som da orquestra e projetá-la sobre a audiência. Funciona de forma convexa. É. Mas normalmente não é. As conchas acústicas têm formas, não são perfeitamente. Se fosse isso, normalmente há algum cuidado para evitar essas focalizações. Há uma tendência para dirigir a energia, mas para desconstruir essas focalizações. Porque a concha acústica não é feita de curva. Esta igreja ela é suficientemente larga para não justificar ter um único altifalante. E para pôr o altifalante ele tinha que ficar por trás. E dava jeito neste caso. A forma dela, ela tem um canto mais baixo nestas duas zonas, isto resolvia perfeitamente a cobertura da zona da audiência. É uma solução. E é uma solução que tinha grandes vantagens do ponto de vista de energia que ia para o altar e para o ambal. Desconstruir completamente a cobertura sobre essa zona. Uma pormenor com alguma piada é a gaiola para as crianças. Sério? É uma sala com amplificação para as mães levarem as crianças cá para dentro e ficam aqui para não chamar criançarinho. É isolado. Tem som lá dentro. Outro caso.
A igreja da Boa Nova, no Estoril, é uma igreja que tem, enfim, aquelas dificuldades que nós estivemos a falar. Temos o ambão aqui, temos a audiência quase à volta do altar, de uma forma muitíssimo difícil. Tem um teto com as formas todas erradas que se podia imaginar. Onde é que está o ambão? Depois então descreve quase assim. Ali. O ambão está aqui. Portanto, isto era extremamente difícil de resolver. Havia uma primeira ideia de colocar os alto-falantes aqui muito afastados lateralmente. Tinha dois problemas. Primeiro, alto-falantes muito afastados significam que muitas pessoas teriam diferenças de distância superiores a 12 metros entre uns e outros. E, portanto, a inteligibilidade ia toda embora. É um dos problemas. Não temos por alto-falantes muito afastados a cobrirem a mesma zona. Porque senão eu tenho pessoas que se colocam com diferenças de distância superiores a 12 metros e ouvirem bem os alto-falantes. Isso é dramático, porque estraga a inteligibilidade toda. O problema da como é que nós resolveríamos para não incidir a energia aqui. O problema de que este teto maravilhoso, todo curvo, é um teto em Basafon, aliás, tanto quanto eu sei, é o maior que existe, a maior cúpula em Basafon, para conseguir controlar a acústica disto, que é bastante difícil. E em Basafon não se pode fazer nada. Não se pode pôr lá uma coisa, nada, porque aquilo, qualquer coisa que se faça, estraga. Portanto, daqui para cima não se podia fazer nada. Daqui para cima é tudo Basafon. O que é Basafon? É uma coisa que parece estuque. Parece, mas na realidade não é. É poroso, tem várias camadas e depois por trás tem um vidro. Portanto, é um material relativamente sensível, se der uma pancada aquilo vai dentro mesmo, mas o aspecto, a olho é exatamente uma coisa estocada. Mas tem características de absorção bastante boas. As paredes de trás. Portanto, o teto é todo As paredes de trás. As paredes de trás, Em Fátima. A nova igreja de Fátima também são. Não, mas a nova igreja de Fátima, as paredes são tipo em escada. A nova igreja de Fátima, a Santíssima Trindade, tem níveis de absorção relativamente elevados. A acústica é boa, a outra acústica está mal. Também não chega cá ao fundo, quando aquilo está cheio, não chega cá ao fundo. E o problema é a professora dos alto-falantes por trás dos microfones. E eu avisei-os bastante, por isso é que eles pediram para resolver o presbitério agora, porque eu avisei-os e não tiveram a coragem de alterar aquilo a tempo. E agora não conseguem ter ganho. De facto, aquilo não tem ganho acústico suficiente. Os alto-falantes estão por trás, não podem tentar, não precisam voltar. Antes desconstruíram completamente aquele painel. Aquilo é uma coisa. E depois tem dois alto-falantes lá ao lado que é para criar interferência. Aquilo não subir nada. Bom, aqui o que é que se fez? Isto leva quantas pessoas esta igreja? Cerca de 1.200. Esta parede de trás, como é natural, uma parede curva, devia estar toda tratada acusticamente. Aliás, foi a professora Marcelo Silva que fez isto. E que acho que foi ele, que desenhou um reguado de madeira de 10 cm com fristas 2. O arquiteto redesenhou aquilo fazendo um labirinto para não se ver tanto aquilo, e o construtor decidiu que, já que tinha o labirinto, aproveitava e fechava completamente. Como achou que aquilo realmente já não estava em labirinto, então fechou completamente. Depois tiveram que desfazer aquilo tudo, não? Porque aquilo era dramático. Esta igreja, depois de abrir, tiveram que arrancar aquela para toda atrás. Tinha uma reflexão violentíssima ali atrás, porque aqui dentro o foco daquela toda refletora. E mesmo assim não ficou 100% porque não chegaram a corrigir esta parte daqui. Foi só daqui para cá que foi toda refleta. E mesmo aquela ali dá problemas. Bom, as soluções para isto. Depois de me chatearem muito de inventar soluções práticas que não estragassem a estética, e depois de 50 simulações diferentes que eu fiz nesta igreja, viemos para aqui com uma solução algo engraçada. Nós temos ali o ministro Nossa Senhora. O nosso problema era não incidir sobre o altar.
Então o que é que fizemos aqui assim? Colocámos um alto-falante ali atrás e isto aqui está um vidro, não existia cá. Portanto, usámos este nicho como uma corneta. Fomos buscar projeção horizontal, que estes alto-falantes não têm, para conseguir evitar a incidição do altar, dar projeção. E deste lado não se vê, mas o que isto aqui tem é um alto-falante deste género, 2 destes, com uma placa de vidro ao lado, com 60 cm por 2 metros de altura, a fazer uma barreira, mesmo encostada do alto-falante. Isso é muito importante, porque ela tem que estar muito próxima, de forma que as reflexões dela depois também não criam atrasos. Portanto, aqui uma placa de vidro encostada. E o resultado disto, e depois ainda temos aqui portanto, esta igreja, não sei se repararam, tinha aqui uma pequena capela lateral. E a verdade é que a coluna que está aqui dentro acaba por não conseguir atingir esta zona pela forma que já lá existia do nicho. E, portanto, colocamos mais uma pequena que faz a capela e que faz o complemento desta zona aqui. E depois aqui à frente, está a ver o lambão, tem aqui uns torrões de pedra e aplicamos o alto-falante aqui para fazer munição para o altar. Colocadas aqui sim, isto reflete no chão, funciona bem. São outras vistas, portanto dá para ver que isto é um teto muito complicado. Isto foi o modelo para fazer a simulação. Está aqui a palazinha de vidro e aquela forma lá colocada dentro. Outra vista. O resultado é este. Eu tenho aqui o efeito de sombra colocado para estas palas. É uma das formas. Não é ideal. A cobertura aqui não está muito boa. Se aquele lambão não fosse um lambão tão ligeirinho, ainda era capaz de me ter intervido a tentar convencê-lo por qualquer coisa à frente do lambão para resolver isto. Aqui tem que se contar um bocadinho com a escuta direta das próprias pessoas. Aqui está um bocadinho pior. Esta zona está mal coberta. É a limitação do que é possível. Isto também não é tão grave assim, porque quando nós pomos uma pala, o som não segue aquela linha exatamente. Na água, há um efeito de difração. Há sempre uma ligeira difração. Quer dizer que o som cobre, embora com o nível mais baixo. Há um efeito de difração. Portanto, isto, na realidade, os problemas de situação não têm em conta a difração. Estes mapas que fazem são feitos a posteriori com sensores locais? Não. Isto é tudo feito antes. Isto é feito com uma modelos 3D do espaço e faz a simulação. Não tem em conta as múltiplas reflexões do som, esse escorregamento à volta da pala, essas coisas. Isso o computador não consegue simular. Ou consegue? Se o valor nessa dimensão. Quer dizer, qual é o grau de fiabilidade desse software para este tipo de coisas? Estes softwares são utilizados a nível mundial, fazem muita coisa, mas se não souber quais são as limitações, fazem-se muitas asneiras. Ou seja, eles têm limitações, dão bons indicadores, conseguem fazer simulações com um grau bastante razoável e conseguem entrar em linha de conta com reflexões. O problema na prática é que, uma vez, para lhe dar uma ideia, fizemos umas simulações quase do aeroporto de Nadara, em que quisemos entrar em linha de conta com as reflexões e tivemos o computador a calcular desde sexta até segunda-feira. É assim. E se eu disser que um cálculo do recinto do santuário, cada vez que nós carregamos o botão para fazer uma simulação, são uma hora, o computador ali mastigado, para conseguir apresentar qualquer resultado. Portanto, em termos computacionais, ainda é muito difícil fazer cálculos com reflexões. Eles fazem, o algoritmo faz. O problema é que uma escala destas já se torna muito difícil. Até por um outro fenómeno, este tipo de alto-falantes, sob o ponto de vista do software, é um conjunto enorme de alto-falantes. Ele tem que entrar em linha de conta com aqueles processamentos digitais que são feitos em cada um deles para retirar o comportamento dele. E, portanto, isso em termos computacionais, puxa imenso pelo software. Portanto, na prática não se consegue calcular. Agora consegue calcular som direto. E esse é muito importante. Porque eu consigo ver o que é o som direto e consigo ver o que é a reverberação em termos estatísticos. E, portanto, consigo ter bons indicadores do que é o nível de inteligibilidade. E depois, às vezes, pontualmente, vê-se algumas reflexões. Pelo menos a primeira ordem, às vezes vê-se. Mas isto é um indicador muito importante, porque isto diz-me já se eu consigo ou não
E o que é que consigo fazer em termos de absorção, de ensombramento das zonas de microfones? Sei que tem aqui um nível mais baixo junto ao couro, que lá está, o couro queixa-se que não ouve tão bem, ainda bem, quer dizer que a gente consegue captar o couro sem ter tantos problemas de feedback. Não ouve tão bem, é verdade. Isto são os níveis de intensidade geral. Aquilo que nós estávamos a ver antes é os níveis de intensidade de som direto. Mas depois existe a componente reverberante, mas quer isto tudo. Portanto, aqui houve salto da mesma. Não se ouve a parte que nos interessa em termos de inteligibilidade é o som direto. Não som total, é muito engraçado, mas... E este, de alguma forma, é os níveis de inteligibilidade. Vê-se que aqui a inteligibilidade é pior porque não tem som direto. Não tem som direto e pior a inteligibilidade. Mesmo assim tem níveis de inteligibilidade muito bons. Então, desculpa, pergunta de leigo, mas é só para perceber. E não seria possível pôr um pequeno alto-falante embutido no altar e direcionado para a Assembleia para compensar aquela pequena zona de Professor, som? como já se falou tantas vezes disso, isso é anular completamente o sentido litúrgico do altar e do ambão. Não foram feitos para agarrar fosse o que fosse. Sim, Não são estantes de livros, não são sítios onde se mete a aparelhagem sonora, não são o sítio onde se mete o cálice, o vinho e as hóstias. Portanto, tudo o que seja no mobiliário litúrgico é destruir completamente o sentido da peça em si. Se o altar é a presença de Cristo... Claro, Carlos, desculpe, mas eu acho que isso depende, mas uma coisa para pensar de fortinhada. Quer dizer, os seres humanos percebem as coisas, depende de como percebem as coisas. Não é questão da matéria em si. Pode estar e pode não estar. No altar não começa na celebração. O microfone do altar não começa na celebração. Eu sei isso. Coloca-se. O altar é diferente. Agora o ambão está fixo, não é? Pois esta discussão sempre muitas vezes. Eu acho que a mim não me choca nada que possam haver outras funções de assumir até ostensivamente um elemento técnico fora do contexto do mobiliário. É mais fácil assumir o que existe do que disfarçá-lo Agora, concretamente no altar. o problema que estamos a falar é outro nível. É a nível técnico. Ou seja, se eu tiver um alto-falante destes colocado à frente do altar, desagregar tudo o resto, ele irradia uma imensa energia para trás. Agora, se ele estiver embutido num elemento pesado, rijo, onde ele está embutido, ele direciona a energia para a frente. Eu nunca me atreveria a pôr em fato um alto-falante com um ambão, se eu não soubesse que aquele ambão é de pedra e que eu tenho ali uma forma de fazer uma palmadeira para a energia assim para a frente, porque senão eu não tenho fora dentro. Diria eu, no espelho daqueles degraus que conduzem ao presbitério, seria possível? O espelho daqueles degraus está muito baixo e, portanto, eventualmente as primeiras filas serviriam, mas outras já não, já têm as pessoas para a frente. Isto não é assim tão grave como isto, como disse, há um certo Pois é, só para fração. ver quais são as alternativas, estava só a pensar. Mas seria possível arranjar um elemento. Agora a questão é, qualquer coisa que se ponha ali tem que ter em linha de conta que nós não podemos ter som a voltar para trás, para não entrar nos microfones. Porque só me adianta se o elemento for suficientemente grande para ter projeção ou tiver embutido, digamos, numa superfície que me... Lembra-se daquela esfera que ao bocadinho mostrei a meia, que de alguma forma dirige a energia para aquele lado. No caso dessa igreja, pareceu ver com os candeeiros pendurados. Sim. Utilizar um desses candeeiros em que houvesse uma coluna dirigida para essa zona é possível? Está muito alto. É o problema do metal dele. Eles pensam a falar nisso. Estão muito altos. E se eles tivessem uma cota mais baixa, sim. Mas estão muito altos. Estou cá em cima. Altíssimo. Nós vamos ter que terminar. Tá. Por mim, deixa só assim, só para complementar a ideia de como é que um sistema destes funciona, tem vários elementos, tem vários procedimentos, é só meramente informativo, e por mim acabei. Obrigado. O professor Paulo